A primeira vez que vi minha filha rir naquele tribunal, algo dentro de mim se quebrou. Algo que eu mal sabia que ainda existia. Ela disse que eu não entenderia, como se os anos que lutei para me proteger fossem sussurros ingênuos numa tempestade. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar, só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Todas as manhãs, eu acordo no meu pequeno apartamento em Higienópolis, em São Paulo, onde o ar frio se infiltra pelas frestas finas das janelas como lembranças indesejadas. O velho aparelho de ar-condicionado estala e protesta contra o frio de julho, seus gemidos metálicos ecoando por cômodos que parecem silenciosos demais, vazios demais. Arrastando meus chinelos gastos pelo chão, os mesmos que minha filha me deu 3 natais atrás, quando ela ainda fingia se importar, vou até a cozinha. O cheiro de café passado se mistura com o leve aroma de mofo de livros antigos e fotos gastas que se enfileiram nas minhas prateleiras como soldados vigiando minha solidão. Minhas mãos tremem um pouco enquanto sirvo o café. Não pela idade, veja bem. Pelo cansaço, por carregar o peso da decepção por tantos anos que ele se tornou parte do meu esqueleto. Olho pela janela para a rua movimentada lá embaixo, para as pessoas correndo para o trabalho, para a vida, para algum lugar que importa, e me pergunto quando deixei de importar para aqueles que mais deveriam me amar. Era para ser diferente. Nossa família deveria ser um santuário, uma fortaleza contra o mundo cruel lá fora. Mas em vez disso, me vejo lutando com um silêncio que corta mais fundo que qualquer grito, com cancelamentos que chegam como bofetadas no meu rosto cansado, com uma frieza que poderia congelar o rio Tietê em pleno janeiro. No mês passado, convidei minha filha Renata para ver O Rei e Eu no Teatro Municipal. Costumávamos ir juntas quando ela era mais nova, quando seus olhos brilhavam com os figurinos, quando ela apertava minha mão durante as cenas românticas. Economizei por 2 meses para comprar aqueles ingressos. 2 meses comendo menos, andando a pé em vez de pegar o metrô, contando cada real como se fosse ouro. A mensagem que mandei para ela foi cuidadosa, gentil. Perguntei se ela gostaria de ver nosso velho favorito, só nós duas. Esperei 3 dias pela resposta dela. 3 dias checando meu celular a cada 10 minutos como uma adolescente esperando a ligação do paquera. A resposta dela chegou às 11h30 de uma terça-feira à noite. Não posso ir. Surgiu um imprevisto. Sem desculpas. Sem sugerir outra data. Apenas 5 palavras que soaram como uma porta batendo na minha cara. Os ingressos ficaram na bancada da minha cozinha por uma semana, zombando de mim com suas letras vibrantes, até que finalmente os joguei fora. R$ 400 no lixo, junto com minha esperança. Naquela época, quando a Renata era pequena, eu valorizava cada momento. Cada sorriso era uma fotografia gravada na minha memória. Cada foto cuidadosamente guardada nos meus álbuns contava uma história de amor que um dia foi compartilhado, genuíno, caloroso e real. Tenho fotos dos primeiros passos dela, tiradas aqui mesmo neste apartamento, quando as paredes eram pintadas de amarelo em vez deste bege cansado. Tenho seus boletins escolares guardados numa pasta, aqueles em que os professores escreviam coisas como Renata é uma alegria na sala de aula e a mãe dela deveria se orgulhar. Mas essas imagens agora parecem relíquias de outro mundo. Um mundo onde eu era mais do que apenas um nome que eles relutantemente chamam de mãe quando precisam de algo. Um mundo onde o número do meu celular nos contatos deles não era apenas um plano de emergência. Eu dei tudo para a minha família. Tudo e mais um pouco. Por 37 anos, trabalhei como faxineira noturna nos prédios de escritórios da Avenida Paulista. Enquanto Renata e seu irmão Daniel dormiam em suas camas quentinhas, eu limpava o chão de torres corporativas, esvaziava lixeiras que continham os sonhos e fracassos de executivos, esfregava banheiros que viram mais lágrimas do que meus filhos jamais souberam que eu chorei. Meus turnos começavam às 10 da noite e terminavam às 6 da manhã.
Eu chegava em casa enquanto eles se preparavam para a escola, com as mãos rachadas por produtos de limpeza industrial, com as costas doendo de me curvar sobre mesas e alcançar cantos que não viam a luz do dia há meses. Mas eu fazia o café da manhã deles. Preparava seus lanches com as melhores coisas, os biscoitos de marca e os sucos de caixinha que eles viam nos comerciais. Eu passava suas roupas, mesmo que meus dedos mal conseguissem segurar o ferro com firmeza. "Mãe, você não precisa mais fazer isso", dizia meu filho mais velho quando eu colocava uma nota de R$ 50 no bolso da jaqueta dele para o almoço. Mas eu apenas sorria e continuava fazendo. Porque o que mais eu tinha para lhes dar senão tudo que eu conseguia juntar da minha vida? O dinheiro que eu enviava nunca vinha com um obrigado. Nenhum reconhecimento. Renata descontava meus cheques sem uma palavra. Daniel gastava meus presentes sem uma ligação. Quando eu ousava perguntar se eles precisavam de algo mais, se havia mais alguma coisa que eu pudesse fazer, suas respostas me atravessavam como o vento frio de julho vindo da cantareira. "Por que você ainda manda dinheiro?" Renata me perguntou numa manhã de Natal, seu tom afiado o suficiente para cortar vidro. Seus olhos estavam frios, distantes, como se ela estivesse olhando para uma estranha que ficou tempo demais. "Mas eu sou sua mãe." Eu queria gritar. "Eu sempre serei sua mãe." Em vez disso, não disse nada. O silêncio se tornou minha linguagem preferida, porque qualquer palavra que eu dissesse parecia irritá-los, sobrecarregá-los, lembrá-los de obrigações que eles claramente não queriam. O perdão deles era reservado para os outros, nunca para mim. Assistia a jantares silenciosos se dissolverem em olhares gelados e desconforto em suas cadeiras. Quando ousei pedir um pouco de calor, apenas um pouquinho do amor que derramei neles como água em vasos vazios, tudo o que recebi foi manipulação disfarçada de conversa. "Você não entende o que estamos passando", eles diziam. "Você não sabe como é difícil ser adulto." Como se eu não tivesse sido adulta desde os 17 anos, trabalhando para sustentar minha própria mãe doente, enquanto minhas amigas iam para a faculdade, se apaixonavam e descobriam quem queriam ser. Eu me perguntava, sentada sozinha naquelas longas noites, se estava sendo usada. Se eu não tinha me tornado nada mais do que uma rede de segurança que eles nunca pretenderam manter, uma conveniência que poderiam acessar quando suas vidas reais se tornassem difíceis demais para gerenciar sozinhos. O pensamento me deixava enjoada, mas não me abandonava. As microagressões vinham como cortes de papel. Pequenas, aparentemente insignificantes, mas constantes o suficiente para me sangrar até secar. Aniversários passavam sem uma única ligação. Meu aniversário de 70 anos veio e se foi com nada além de um post no Facebook da Renata que dizia: "Feliz aniversário. Mãe", com um emoji de bolo genérico. Nenhuma mensagem pessoal. Nenhuma ligação. Nenhum reconhecimento de que eu a havia dado à luz exatamente 70 anos antes, que eu havia segurado sua primeira respiração, seus primeiros passos e seu primeiro coração partido em minhas mãos. No inverno passado, quando uma gripe me atingiu com mais força que um ônibus, passei 4 dias na cama, queimando de febre, incapaz de manter a comida no estômago. Liguei para a Renata 2 vezes. Ambas as chamadas foram direto para a caixa postal. Liguei para o Daniel 3 vezes. Ele respondeu por mensagem de texto. Melhoras, como se eu fosse uma conhecida distante com um resfriado, em vez de sua mãe lutando contra uma pneumonia sozinha num apartamento que parecia um túmulo. Eu nunca me senti tão invisível, tão esquecida, tão completamente apagada das vidas que passei décadas construindo. Houve momentos, deitada ali em meus lençóis encharcados de suor, em que me perguntei se alguém sequer notaria se eu simplesmente deixasse de existir. Numa tarde de março, quando a última chuva de verão secava em poças sujas na Alameda Santos, eu estava limpando um armário velho no meu quarto. Atrás de anos de papéis acumulados e fotografias esquecidas, encontrei extratos bancários que não via há meses. Minhas mãos tremeram ao abri-los, mas não pelo meu cansaço habitual. Isso era diferente. Isso era medo.
A conta que eu vinha gerenciando cuidadosamente desde os anos 80, aquela com minhas modestas economias, a que construí real por real através de décadas de horas extras e refeições puladas, havia sido sistematicamente esvaziada. Saques que eu nunca autorizei, transferências que eu nunca aprovei, dinheiro que deveria ser para o meu futuro, para os meus cuidados, para a dignidade que eu pensei ter conquistado após uma vida inteira de doação. Eles vinham tirando dinheiro de mim há meses. Talvez mais. O nome da Renata estava na conta como segunda titular, algo que eu fiz anos atrás quando ela me convenceu de que seria mais fácil para emergências. Mas não eram emergências. Eram saques regulares, calculados e frios, dinheiro desaparecendo enquanto eu contava centavos para o supermercado. A traição se instalou no meu peito como um bloco de gelo, pesado e afiado e impossível de ignorar. A mulher que me olhava naqueles extratos bancários não era uma mãe. Não era uma pessoa que merecia respeito ou consideração. Ela era um recurso a ser explorado, até não sobrar mais nada. Apertei minhas mãos com tanta força que a frágil xícara de porcelana que eu segurava escorregou e se estilhaçou no chão de madeira. O barulho ecoou pelo meu apartamento como um tiro, agudo e final, e de alguma forma apropriado. Cacos se espalharam pela sala, alguns deslizando para debaixo dos móveis, outros capturando a luz da tarde como promessas quebradas. Lágrimas escorreram silenciosamente pelo meu rosto enquanto eu me ajoelhava para pegar os pedaços. Minha avó me deu aquela xícara quando eu tinha 25 anos. Com o rosto fresco e cheia de esperança sobre a família que eu ia construir. Para suas ocasiões especiais, ela disse, embrulhando-a em papel de seda como um tesouro. Quase 50 anos depois, eu estava juntando seus restos enquanto tentava entender como me tornei tão sem valor para os filhos que amei mais do que minha própria vida. Agarrei uma foto antiga que encontrei misturada com os extratos. Renata aos 7 anos, com a janelinha nos dentes e sorrindo, usando o vestido amarelo que costurei para a festa junina da escola. A mesma idade que ela tinha quando escrevi aquela cláusula no meu testamento, a que me salvaria décadas depois. Mesmo naquela época, alguma parte de mim devia saber que amor e dinheiro se emaranhariam de maneiras que quase nos destruiriam. O primeiro pensamento que perfurou meu luto foi simples e aterrorizante. Talvez eu devesse finalmente dizer não. Mas o medo roía as bordas desse pensamento como um rato faminto. Dizer não significaria aceitar a solidão completa? Impor limites significaria abandono. Proteger-me significaria perder os últimos fios que me conectavam às pessoas que compartilhavam meu sangue? No entanto, algo mais cresceu junto com aquele medo. Algo que estava enterrado sob anos de exploração e negligência, mas se recusava a morrer completamente. A necessidade de respeito, a fome por dignidade, a teimosa insistência de que eu valia mais do que isso, que eu merecia mais do que ser tratada como um caixa eletrônico com um coração pulsando. Dobrei a fotografia da Renata com cuidado e a guardei com as outras. Memórias que de repente pareciam menos tesouros e mais evidências da minha própria destruição. Então, caminhei até o espelho do banheiro e encarei o reflexo que me olhava de volta. Uma mulher cansada, uma mulher frágil, mas também uma mulher que estava finalmente pronta para lutar por si mesma, em vez de por todos os outros. Confrontar a Renata foi como entrar num furacão categoria 5, armada apenas com um guarda-chuva feito de esperança e desespero. Liguei para ela numa quinta-feira à noite, quando sabia que ela estaria em casa depois do trabalho na agência de marketing no centro. Meu coração martelava contra minhas costelas enquanto o telefone tocava 1, 2, 3 vezes. A voz dela soava distraída, irritada com a interrupção, perguntando o que eu queria. Eu podia ouvir a televisão dela ao fundo. Algum seriado policial onde a justiça sempre vencia e as famílias se amavam incondicionalmente. Renata, precisamos conversar sobre o dinheiro. Silêncio. Então uma risada que soou como um tapa. Você está imaginando coisas de novo. Eu tenho os extratos do banco. Mãe,
Você me deu acesso a essa conta. Lembra? Você disse que era para emergências. Tirar R$ 2.000 por mês durante 8 meses não é uma emergência, Renata. É roubo. A voz dela ficou quebradiça, afiada o suficiente para cortar através da linha telefônica. Não seja dramática. Você nem precisa desse dinheiro. Você só fica nesse apartamento o dia todo sem fazer nada. Pelo menos eu estou fazendo algo produtivo com ele. Sem fazer nada. Como se 70 anos de vida, 37 anos trabalhando à noite para sustentar seus sonhos, décadas de sacrifício e preocupação sem dormir, não significassem nada. Como se eu não fosse nada. Renata, aquele dinheiro era para meus cuidados futuros, para despesas médicas, para a possibilidade de que um dia eu precisasse de ajuda. Você tem o SUS? Ela disse com um dar de ombros que pude ouvir pelo telefone. Além disso, o Daniel e eu decidimos que era melhor usar o dinheiro agora, enquanto ele realmente podia fazer algum bem, em vez de deixá-lo parado. Daniel e eu decidimos. Como se minha vida, meu futuro, minha segurança fossem decisões que eles tinham o direito de tomar sem me consultar. Como se eu já estivesse morta, e eles estivessem simplesmente executando meu espólio. A resposta de Daniel foi o silêncio envolto em indiferença. Quando liguei para ele na manhã seguinte, ele deixou tocar 6 vezes antes de atender com um suspiro cansado que dizia tudo. Meu filho, o menino que eu ninara durante pesadelos, que incentivei nos jogos de futebol e ajudei em seu primeiro coração partido, agora tratava as conversas com sua mãe como interrupções indesejadas em sua vida real. Mãe, você está fazendo tempestade em copo d'água, ele disse quando expliquei o que Renata estava fazendo. Ela só está tentando ajudar. Ajudar quem? Ajudar a família. Aquele dinheiro não estava fazendo bem a ninguém parado numa conta bancária. Estava me fazendo bem. Era meu cobertor de segurança. Você não precisa de segurança, mãe. Você tem a gente. Mas eu não os tinha. Isso estava se tornando mais claro a cada dia. Eu tinha seus números de telefone e suas visitas ocasionais movidas pela culpa, mas não tinha seu amor, seu respeito ou sua consideração. Eu me tornei uma ficção conveniente que eles contavam a si mesmos para justificar pegar o que queriam. Meu marido de 43 anos não era melhor. Horácio, que uma vez prometeu me amar e me cuidar até que a morte nos separasse, agora tratava nossas conversas como um ruído de fundo a ser tolerado, enquanto assistia seus programas de esporte ou lia seus jornais. Quando tentei explicar o que estava acontecendo, como nossos filhos estavam me tratando, ele me dispensou com o mesmo gesto desdenhoso que vinha usando na última década. Você está sendo muito sensível, ele disse sem levantar os olhos de suas palavras cruzadas. Eles são bons filhos. Eles não te machucariam. Bons filhos. Como se serem meus parentes os tornasse automaticamente incapazes de crueldade. Como se compartilhar meu DNA lhes desse permissão ilimitada para me tratar como bem entendessem. Horácio vivia numa fantasia onde nossa família ainda era a que ele se lembrava de 20 anos atrás, antes que o sucesso transformasse nossos filhos em pessoas que mal reconhecíamos. O peso da indiferença deles me esmagava como um cobertor de chumbo. Cada conversa parecia nadar contra uma correnteza de desprezo e manipulação. Mas ainda havia um brilho de luz naquela escuridão, pequeno, mas firme o suficiente para me dar esperança. Minha neta Emília, a filha mais nova de Renata, sempre fora diferente. Aos 16 anos, ela possuía uma doçura e uma intuição que pareciam ter pulado sua mãe por completo. Quando ela visitava meu apartamento, ela realmente ouvia quando eu falava. Ela perguntava sobre meu dia, minha saúde, meus sentimentos como se eles importassem para ela. Vó, você parece triste, ela disse durante uma de suas raras visitas, estudando meu rosto com a mesma intensidade que dedicava aos seus deveres de casa. Está tudo bem? Eu queria contar tudo a ela. Queria derramar meu coração para alguém que talvez realmente se importasse com o conteúdo. Mas ela ainda era uma criança, presa entre a versão de sua mãe sobre nossa família
e a realidade que eu vivia todos os dias. Em vez disso, eu apenas a abracei um pouco mais forte e disse que estava bem, meu amor, só cansada. Mas Emília não era facilmente enganada. A mãe diz que você tem ligado demais. Ela diz que você precisa de hobbies. Hobbies. Como se a solidão fosse um problema de agenda que pudesse ser resolvido com palavras cruzadas e projetos de tricô. Como se a ausência dos meus filhos na minha vida fosse algo que eu pudesse preencher com atividades em vez de resolver o relacionamento que estava me matando lentamente por dentro. Minha vizinha, Dona Carmen, tornou-se minha fonte mais confiável de bondade humana durante aqueles meses sombrios. Carmen havia se mudado do Nordeste para São Paulo 50 anos atrás, mas seu sotaque ainda carregava o calor de sua terra natal como um abraço verbal. Ela também morava sozinha, viúva há uma década, mas irradiava um contentamento que eu invejava mais do que qualquer luxo. Maria, você merece mais. Ela me disse numa tarde enquanto estávamos sentadas na escada da frente do prédio, observando as crianças da vizinhança brincarem na rua. Não deixe que eles apaguem a sua luz. Carmen criou 4 filhos que ligavam para ela todo domingo, a visitavam nos feriados e a tratavam como o tesouro que ela era. Ela não conseguia entender como os meus 2 podiam ser tão diferentes, como podiam se aproveitar do meu amor em vez de retribuí-lo. Na minha família, ela disse, balançando a cabeça com uma tristeza que combinava com a minha, nos ensinaram que seus pais são sua primeira prioridade depois de Deus. Não seu último recurso quando você precisa de algo. Comecei a passar mais tempo com a Carmen, deixando sua sabedoria prática e lealdade feroz curarem feridas que eu não percebia que eram tão profundas. Ela me ajudou a ver que o que eu estava vivendo não era uma disfunção familiar normal. Era abuso, disfarçado na linguagem do amor e justificado por laços de sangue que se tornaram sem sentido através da negligência e exploração. A primeira vez que eu disse não, senti como se estivesse pulando de um penhasco sem saber se meu paraquedas abriria. Renata ligou numa terça-feira de manhã com seu pedido de sempre, mas desta vez seu tom era mais exigente do que pedinte. Preciso de R$3.000, ela disse, sem nem se dar ao trabalho de gentilezas ou explicações. Você pode transferir hoje? Minha boca secou. Minhas mãos começaram a tremer. Por 30 anos, eu nunca recusei um pedido de dinheiro. Fiquei sem comida, sem conforto, sem necessidades básicas para garantir que meus filhos nunca sentissem falta de nada. Mas, sentada ali na minha cozinha, cercada por contas não pagas e extratos bancários vazios, algo finalmente se quebrou dentro de mim. Não, eu disse baixinho. O silêncio se estendeu entre nós como um fio esticado prestes a arrebentar. Como assim, não? Eu quero dizer não, Renata. Não posso te dar R$3.000. Eu não tenho. Isso é impossível. Você tem aquela poupança, aquela que você anda esvaziando sem a minha permissão? Aquela poupança! A voz dela ficou afiada, defensiva. Eu te disse, era para emergências. Suas emergências não são mais minha responsabilidade. Desliguei antes que ela pudesse responder, antes que sua manipulação pudesse operar sua velha mágica em meu coração culpado. Meu peito parecia apertado, como se eu não conseguisse respirar o suficiente. Mas por baixo do pânico, havia algo que eu não sentia há anos. Poder. O poder perigoso e inebriante de me proteger em vez de proteger todo mundo. Naquela mesma tarde, liguei para o Dr. Tomás Rodrigues, o mesmo advogado que me ajudou a redigir meu testamento em 1989. Tomás era recém-formado na época, ansioso e idealista, trabalhando para um pequeno escritório especializado em ajudar famílias da classe trabalhadora a navegar no sistema legal. Agora, ele era sócio em sua própria firma, de cabelos grisalhos e bem-sucedido, mas ele ainda se lembrava da jovem faxineira que insistiu em pagar por seus serviços em parcelas. Dona Maria, ele disse quando sua secretária me passou a ligação. Faz muito tempo. Como posso ajudá-la?
Doutor Tomás, preciso fazer algumas mudanças no meu testamento. E acho que preciso entender algumas coisas sobre abuso financeiro. Sua voz ficou séria, profissional, mas preocupada. A senhora pode vir esta semana? Tenho um horário na sexta-feira à tarde. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, dormi sem acordar em pânico às 3 da manhã, com o coração acelerado de ansiedade por dinheiro, família ou as 1000 maneiras pelas quais eu aparentemente falhei como mãe. Não foi um sono perfeito, mas foi tranquilo. Uma pequena vitória numa guerra que eu estava apenas aprendendo a lutar. Continuei pensando naquela cláusula que escrevi tantos anos atrás, enterrada em documentos legais que minha família nunca se preocupou em ler. Uma cláusula que parecia um simples seguro na época, mas que poderia se tornar minha salvação agora. Uma arma secreta criada por uma versão muito mais jovem de mim mesma, que de alguma forma sabia que amor e dinheiro eventualmente se tornariam armas usadas contra mim. Nos dias seguintes, Renata ligou 17 vezes. Daniel ligou 2. Horácio me acusou de estar criando caso e sugeriu que eu pedisse desculpas para manter a paz. Mas não atendi às ligações de Renata. Não retornei às mensagens de Daniel. Não pedi desculpas por me proteger de pessoas que haviam esquecido como me amar sem esperar pagamento em troca. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de manhã em outubro, quando as folhas do lado de fora das janelas do fórum começavam a ficar douradas e vermelhas, como a justiça que eu rezava para finalmente estar a caminho. Eu nunca tinha estado num tribunal de família antes. Nunca imaginei que precisaria de proteção legal contra os filhos que criei com tanta esperança e dedicação. Renata chegou vestindo sua melhor roupa profissional, o terninho azul marinho que ajudei a comprar para sua primeira entrevista de emprego 15 anos atrás. Ela parecia confiante, quase divertida, como se isso fosse um inconveniente que ela superaria facilmente com a combinação certa de charme e desdém. Daniel sentou-se ao lado dela, checando o celular a cada poucos minutos, como se tivesse um lugar mais importante para estar. Isso é ridículo, mãe, Renata disse enquanto esperávamos a juíza entrar. Você está se envergonhando. Mas eu não estava mais envergonhada. Estava apavorada, de coração partido e exausta, mas não envergonhada. Pela primeira vez em anos, eu estava fazendo algo para proteger meus próprios interesses em vez de sacrificá-los por pessoas que pararam de se importar com meu bem-estar. A juíza Moraes era uma mulher severa na casa dos 50 anos, com olhos gentis e o jeito prático de alguém que já viu toda a disfunção familiar imaginável. Ela revisou a papelada que o Dr. Tomás havia preparado, estudou os extratos bancários que mostravam os saques não autorizados e ouviu a explicação de Renata com a paciência de uma profissional que sabia separar a verdade da manipulação. Meritíssima, disse Renata, com a voz suave e confiante. Minha mãe é idosa e às vezes fica confusa sobre arranjos financeiros que fizemos juntas. Ela assinou documentos me dando acesso às suas contas para emergências. Eu só usei esse acesso de forma responsável, para ajudar nossa família em tempos difíceis. Ela me lançou um olhar que era parte pena, parte condescendência. Ela não vai entender as complexidades legais desta situação. Foi quando ela riu. Não uma risada cruel, exatamente, mas uma risada desdenhosa que sugeria que eu era uma criança brincando de ser adulta. Uma risada que dizia que ela sabia como isso terminaria, que minha tentativa de me defender não passava da rebelião confusa de uma velha que não sabia mais o seu lugar. Ela não vai entender, ela repetiu, olhando para Daniel, que concordou com a cabeça. Mas a juíza Moraes não estava mais olhando para Renata. Ela estava olhando para os documentos que o Dr. Tomás havia apresentado, particularmente um pedaço de papel envelhecido que havia sido autenticado e arquivado 34 anos atrás. As sobrancelhas da juíza se ergueram levemente enquanto ela lia, e quando ela levantou o olhar, sua expressão havia mudado de neutralidade profissional para algo próximo da admiração. Dona Maria, disse a juíza, a senhora gostaria de explicar ao tribunal o que este documento contém? Meu coração martelava contra minhas costelas, mas minha voz estava firme quando respondi. Meritíssima,
Essa é uma cláusula que adicionei ao meu testamento em 1989. Ela estabelece que qualquer herdeiro que me explore financeiramente durante minha vida, que se aproveite da minha confiança ou me manipule para ganho monetário, perderá completamente sua herança. A sala ficou em silêncio. O sorriso confiante de Renata desapareceu como fumaça ao vento. Daniel finalmente levantou os olhos do celular pela primeira vez desde que entramos no tribunal. Até Horácio, que estava encarando os próprios sapatos de vergonha, ergueu a cabeça para me encarar com algo próximo de respeito. Além disso, continuei. Minha confiança crescendo a cada palavra. A cláusula especifica que tal comportamento deve ser provado através de evidências documentadas, incluindo registros bancários, depoimentos de testemunhas ou outra prova verificável de abuso financeiro. Olhei diretamente para Renata, encontrando seu olhar chocado com a determinação firme que venho construindo há meses. Acredito que temos essa evidência, meritíssima. A juíza Moraes assentiu lentamente, revisando os extratos bancários e os registros de saque que contavam a história da minha exploração em números frios e inegáveis. Dona Maria, esta cláusula foi notavelmente presciente. A senhora tinha motivos para acreditar na época que poderia precisar de tal proteção? Eu esperava que não. Eu disse baixinho. Mas minha própria mãe teve problemas semelhantes com parentes que a viam como uma fonte de dinheiro em vez de uma pessoa que merecia amor e respeito. Eu queria ter certeza de que qualquer pessoa que herdasse de mim o teria merecido por meio de cuidado genuíno, não de manipulação. Renata encontrou sua voz, mas agora era menor, menos certa. Mãe, isso é loucura. Nós somos seus filhos. Nós te amamos. Amam? Perguntei. E a pergunta pairou no ar como incenso, pesada e impossível de ignorar. Quando foi a última vez que você ligou só para saber como eu estava? Quando foi a última vez que você me visitou sem pedir dinheiro? Quando foi a última vez que você me tratou como uma pessoa em vez de uma conta bancária com sentimentos inconvenientes? O silêncio se estendeu entre nós, quebrado apenas pelo suave farfalhar de papéis e pelos sons distantes do trânsito de São Paulo do lado de fora das janelas do tribunal. Minha filha disse que eu não entenderia. Eu disse, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Bem, agora eu entendo perfeitamente. Entendo que passei décadas comprando um amor que nunca foi real, financiando relacionamentos que existiam apenas para beneficiar pessoas que viam minha devoção como uma fraqueza a ser explorada. Levantei-me, sentindo o peso de cada ano que carreguei a decepção e a culpa deles, e pela primeira vez na minha vida adulta, larguei esse peso. Eu não vou mais comprar amor, anunciei. Não apenas para o tribunal, mas para os filhos que esqueceram como me amar de graça. Não vou mais aceitar migalhas de afeto em troca de apoio financeiro. Não vou mais fingir que laços de sangue desculpam comportamento cruel ou justificam exploração. Olhei para Renata, depois para Daniel, depois para Horácio, que me encarava como se nunca tivesse me visto antes. Vocês vão me respeitar, ou vão me perder, mas não vão mais me usar. A decisão da juíza Moraes foi rápida e decisiva. Os saques não autorizados constituíam abuso financeiro de idoso. Renata seria obrigada a devolver cada real que pegou, com juros. A cláusula no meu testamento permaneceria em vigor e, dadas as evidências apresentadas, ambos os filhos estavam agora em risco de perder totalmente a herança, a menos que pudessem demonstrar uma mudança genuína em seu comportamento em relação a mim. Mas mais importante do que a vitória legal foi a sensação que me invadiu ao deixar aquele tribunal. Pela primeira vez em décadas, senti-me como uma pessoa em vez de um recurso. Senti-me como uma mãe que merecia amor em vez de uma mulher que tinha que comprar afeto temporário de pessoas que deveriam tê-la amado incondicionalmente. Justo quando pensei que o pior havia passado, justo quando comecei a acreditar que minha vitória legal finalmente ensinara meus filhos a me respeitarem, Renata lançou um último ataque que provou o quão pouco ela havia aprendido com nosso dia no tribunal. Uma semana após a audiência,
descobri que ela havia postado uma longa e detalhada história no Facebook sobre como eu estava perdendo o juízo e tentando roubar dinheiro da minha própria família. Ela se pintou como a filha sofredora de uma mulher idosa cujo declínio mental a tornara paranoica e cruel. Ela alegou que eu estava tentando tirar meus filhos do meu testamento por despeito, que eu estava sendo manipulada por estranhos que queriam me virar contra minha família. A postagem foi compartilhada dezenas de vezes. Amigos que eu conhecia há décadas ligaram para expressar sua preocupação com minha condição. O carteiro perguntou se eu estava me sentindo bem ultimamente, com uma expressão preocupada que sugeria que ele tinha ouvido que eu estava perdendo minhas faculdades mentais. Horácio recebeu ligações de parentes perguntando se eu precisava ser avaliada para demência ou Alzheimer. A traição doeu mais do que qualquer coisa que veio antes. Renata não apenas roubou meu dinheiro ou desprezou meus sentimentos. Ela tentou roubar minha reputação, minha credibilidade, minha posição na comunidade que foi meu lar por 40 anos. Ela atacou minha sanidade, minha competência mental, meu direito de tomar decisões sobre minha própria vida. Mas em vez de desmoronar sob este assalto final, descobri algo notável. Eu não podia mais ser destruída. A mulher que teria desabado 6 meses antes, que teria acreditado que merecia esse tratamento, que teria se desculpado e implorado por perdão, não existia mais. Sentei na minha cozinha, lendo as mentiras de Renata na tela do meu computador, e não senti nada além de uma certeza calma e inabalável de que ela finalmente mostrara a todos exatamente quem ela realmente era. A comunidade que me conhecia há décadas, que me viu trabalhar em vários empregos para sustentar meus filhos, que viu minha dedicação e sacrifício em primeira mão, não foi enganada por sua tentativa desesperada de assassinato de reputação. Dona Carmen foi a primeira a ligar. Minha filha, eu vi o que ela escreveu. Essa menina perdeu o juízo se acha que alguém acredita nessa bobagem. Você é a mulher mais forte e sã que eu conheço. Meu carteiro, que parecia preocupado naquela manhã, passou a tarde com uma expressão completamente diferente. Dona Maria, minha esposa, viu aquela postagem no Facebook. Nós só queríamos que a senhora soubesse que qualquer um que passou 5 minutos com a senhora sabe que é lúcida como sempre. Essa sua filha deveria ter vergonha. Emília, minha neta, apareceu na minha porta na noite seguinte com lágrimas nos olhos e uma determinação feroz que me lembrava de mim mesma na idade dela. Vó, eu li o que a mamãe escreveu. Eu sei que ela está mentindo. Eu sei que você não é louca, nem má, nem nenhuma daquelas coisas que ela disse. Eu disse isso para ela também. O que ela disse? Ela me disse que eu era muito jovem para entender. Mas eu entendo muita coisa. Entendo que você foi boa para nós a vida inteira e nós fomos terríveis com você. Entendo que a mamãe pegou seu dinheiro e agora está tentando fazer todo mundo pensar que você é a vilã. A voz de Emília falhou, mas ela continuou. Sinto muito, vó. Eu deveria ter te defendido antes. Este golpe final de Renata foi seu último teste, a prova definitiva de quem ela havia se tornado e de quem eu estava determinada a ser. Em vez de me destruir, suas mentiras revelaram seu próprio desespero e validaram minha decisão de me proteger de sua crueldade. A mulher que a criou, que sacrificou tudo por sua felicidade, que a amou incondicionalmente por 35 anos, estava finalmente livre para parar de amar alguém que havia esquecido como amá-la de volta. Meu renascimento não aconteceu da noite para o dia. Foi um despertar gradual, como assistir ao sol nascer sobre São Paulo após a noite mais longa da sua vida. Comecei pequeno, com decisões que pareceram revolucionárias após décadas colocando as necessidades de todos os outros antes das minhas. Tirei minhas primeiras férias de verdade em 15 anos, 2 semanas em Ouro Preto, Minas Gerais, onde o céu se estende infinito e azul sobre as montanhas que guardam séculos de histórias. Eu sempre quis ver as cidades históricas, entender como a beleza podia existir em meio a tanta história, como a vida podia florescer sem excesso ou luxo, ou a necessidade constante de validação externa. O voo de Congonhas foi minha primeira vez num avião em 20 anos.
Escolhi um assento na janela e colei o rosto no vidro como uma criança enquanto São Paulo desaparecia sob nuvens que pareciam macias o suficiente para dormir. Pela primeira vez que me lembro, eu estava indo a algum lugar só porque eu queria, gastando dinheiro comigo mesma, sem culpa ou justificativa. Ouro Preto me acolheu com um calor que não tinha nada a ver com a temperatura. As construções coloniais brilhavam em tons de branco e ocre sob a luz das montanhas. As igrejas barrocas exibiam uma arte que falava às almas, não às contas bancárias. Comprei uma pequena pintura de um artista local, uma paisagem de ladeiras e céu que capturava algo para o qual eu não tinha palavras, mas reconhecia em meus ossos. "A senhora tem bom gosto", disse o artista. Um homem da minha idade com cabelos prateados e um sotaque mineiro que soava como música. Essa peça é sobre resiliência, sobre sobreviver. Pintei pela primeira vez desde que tinha a idade de Renata, sentada no pátio da pousada com aquarelas e papel, tentando capturar a forma como as montanhas mudavam de cor ao longo do dia. Minhas mãos se lembraram de habilidades que abandonei décadas atrás, quando sustentar minha família se tornou mais importante do que criar beleza para mim mesma. Um senhor mais velho chamado Roberto, também viajando sozinho, puxou conversa no café da manhã da pousada. Ele era recém-aposentado, criara 3 filhos que raramente ligavam e estava redescobrindo interesses que havia deixado de lado durante seus anos de trabalho. Passei 40 anos pensando que a felicidade era algo que eu alcançaria mais tarde, ele me disse enquanto tomávamos café com pão de queijo. Depois que os filhos estivessem estabelecidos, depois que a casa estivesse paga, depois que todos os outros estivessem cuidados. Finalmente percebi que o mais tarde talvez nunca chegasse, a menos que eu o fizesse acontecer agora. Passamos 2 dias juntos, andando por museus e igrejas, compartilhando histórias sobre sonhos adiados e famílias que esqueceram como apreciar o sacrifício. Não era romance exatamente, mas era conexão, companheirismo, o lembrete de que conversas interessantes e interesse genuíno nos pensamentos de outra pessoa não eram luxos que eu tinha que conquistar com apoio financeiro. Quando voltei para São Paulo, meu apartamento parecia diferente. Não menor ou mais triste, mas cheio de possibilidades em vez de fantasmas. Joguei fora revistas velhas que estava guardando sem motivo. Troquei cortinas comidas por traças por outras amarelas e brilhantes que convidavam o sol em vez de filtrá-lo. Comprei flores frescas para a minha mesa da cozinha, não para uma ocasião especial, mas porque terça-feira parecia um motivo bom o suficiente para celebrar estar viva. Dona Carmen me ajudou a reorganizar os móveis, sugerindo mudanças que eu tinha medo ou estava cansada demais para tentar. "Você precisa de um canto de leitura", ela declarou, ajudando-me a mover minha poltrona favorita para perto da janela, onde a luz da tarde faria os livros ganharem vida. "Você precisa de um espaço que seja só seu, não para a conveniência de mais ninguém." Emília começou a me visitar com mais frequência, não porque precisasse de algo, mas porque gostava da minha companhia. Fazíamos biscoitos, assistíamos a filmes antigos e conversávamos sobre seus planos para a faculdade, seus sonhos de se tornar professora, suas esperanças de ter uma família que se amasse sem contar dívidas e obrigações. "Eu quero ser como você quando for mais velha, vovó", ela me disse numa tarde de sábado enquanto montávamos um quebra-cabeça da ponte estaiada. Forte, corajosa e sem medo de se defender. "Você já é assim, meu amor. Você só precisa se lembrar disso quando as pessoas tentarem te convencer do contrário." Entrei para um clube do livro na biblioteca do bairro, algo que eu queria fazer há anos, mas nunca me permiti o tempo ou a energia para buscar. O grupo se reunia toda quinta-feira à noite para discutir romances e compartilhar perspectivas que me desafiavam e me divertiam de maneiras que eu havia esquecido que eram possíveis. "Você deveria escrever sua própria história", sugeriu Margarida, a organizadora do grupo, depois que compartilhei algumas de minhas experiências durante uma discussão sobre memórias. "Você viveu coisas que valem a pena registrar, compartilhar com pessoas que talvez precisem ouvi-las." Comecei a manter um diário,
não de reclamações ou arrependimentos, mas de observações, esperanças e pequenas melhorias na minha vida diária. Escrever me ajudou a entender a diferença entre a mulher que eu fui e a mulher que estou me tornando. Ajudou-me a me perdoar por anos aceitando um tratamento que eu não merecia, enquanto ainda responsabilizava as pessoas que escolheram me tratar mal. Horácio e eu começamos a ter conversas de verdade pela primeira vez em anos. Meu recém-descoberto amor próprio parecia lembrá-lo de qualidades pelas quais ele se apaixonou décadas antes. Antes que a paternidade, o estresse financeiro e a rotina enterrassem nossa conexão sob camadas de obrigação e exaustão. Estou orgulhoso de você. Ele me disse uma noite enquanto estávamos sentados em nossa pequena varanda, observando o pôr do sol pintar o horizonte da cidade em tons de esperança. Eu deveria ter te apoiado antes. Deveria ter visto o que eles estavam fazendo com você em vez de fingir que tudo estava bem. Nós dois nos perdemos, eu disse, pegando a mão dele na minha pela primeira vez em meses. Mas encontramos o caminho de volta. Daniel ligou 6 semanas após a audiência, sua voz incerta, mas genuína. Mãe, eu te devo um pedido de desculpas. Renata e eu, nós ficamos tão presos em pensar no que precisávamos que esquecemos de pensar no que você precisava. O que você merecia. Foi um começo. Não o perdão ainda. Não a confiança reconstruída da noite para o dia. Mas o reconhecimento de que eu era uma pessoa digna de consideração e respeito. Progresso medido em pequenos gestos e palavras cuidadosas. O início de um relacionamento baseado em cuidado mútuo em vez de dependência financeira. Mas Renata permaneceu em silêncio, teimosa em sua convicção de que não fez nada de errado, que minha recém-descoberta firmeza era uma loucura temporária que eventualmente daria lugar à complacência e ao apoio financeiro que ela se acostumara a esperar. Ela calculou mal da maneira mais fundamental possível. Presumiu que eu precisava mais do amor dela do que do meu próprio respeito. Ela estava errada. 6 meses após aquele dia transformador no tribunal, sento-me perto da janela do meu quarto, no meu apartamento recém-renovado, observando outro pôr-do-sol paulistano sangrar laranja e roxo pelo horizonte. A vista não mudou, mas minha perspectiva se transformou completamente. A cidade que antes parecia hostil e esmagadora, agora parece cheia de possibilidades e aventuras, esperando para serem descobertas. O passado não me assombra mais com "e se" e "por que não?". Aqueles anos quebrados de exploração e manipulação não são mais perdas. São cicatrizes de batalha que provam minha força, evidências da minha capacidade de sobreviver e, finalmente, prosperar, apesar de um tratamento que teria destruído alguém com menos resiliência. Sirvo-me uma taça de vinho, uma boa garrafa que comprei sem calcular o custo ou justificar a despesa para ninguém. Ergo-a suavemente às memórias que quase me esmagaram, mas que no final me tornaram inteira, a jornada que me levou do desespero de agradar aos outros à dignidade do autorrespeito. Meu telefone fica quieto na mesinha de cabeceira, não mais uma fonte de ansiedade ou falsa esperança. Emília mandou uma mensagem hoje de manhã para perguntar sobre os planos para o fim de semana. Daniel ligou ontem para saber da minha saúde. Horácio está na cozinha preparando o jantar para 2 pessoas que redescobriram como desfrutar da companhia um do outro. O silêncio de Renata não me fere mais. Não representa mais rejeição ou fracasso da minha parte. Representa a escolha dela de permanecer presa em padrões que não servem mais a nenhum de nós. Sua incapacidade de crescer além do sentimento de direito para um relacionamento genuíno. Aprendi a diferença entre solidão e solitude, entre estar sozinha e ser abandonada. Descobri que meu valor não é medido pelo tratamento que os outros me dão, mas pelo meu próprio reconhecimento de qualidades que não requerem validação externa. A vitória legal foi satisfatória, mas a transformação pessoal salvou minha vida. Defender-me não apenas protegeu minha conta bancária, resgatou minha identidade como alguém digna de amor, respeito e consideração. Alguém cujas necessidades importam, cujos sentimentos contam, cujos limites merecem reconhecimento.
Dona Carmen acena de sua janela do outro lado do pátio. E eu aceno de volta com felicidade genuína, em vez da alegria forçada que eu costumava fabricar para o conforto de todos os outros. Meu clube do livro começa um novo romance na próxima semana. Minha aula de arte inicia uma série de aquarela. Emília e eu estamos planejando uma viagem de fim de semana a Paraty para visitar museus e explorar uma cidade que nenhuma de nós conhece. Estes não são prêmios de consolação pelo amor que não consegui obter de Renata e Daniel. São as recompensas de finalmente aprender a me amar e a me respeitar o suficiente para exigir o mesmo tratamento dos outros. São os presentes que se tornam possíveis quando você para de derramar toda a sua energia em relacionamentos que te drenam e começa a investir em conexões que nutrem sua alma. Amanhã acordarei no meu apartamento com vista para a cidade que foi meu lar por décadas. Mas acordarei como alguém diferente da mulher que costumava ficar acordada às 3 da manhã, com o coração acelerado de ansiedade por dinheiro, família e todas as maneiras pelas quais aparentemente falhei como mãe. Acordarei como alguém que sabe a diferença entre ser necessária e ser usada, entre ser amada e ser tolerada, entre ser família e ser conveniente. Esse conhecimento vale mais do que qualquer herança que eu possa deixar para trás. Vale mais do que o dinheiro que foi roubado de mim ou o respeito que me foi negado por tantos anos. É o tesouro que dei a mim mesma através da coragem de dizer não, de estabelecer limites, de exigir um tratamento que corresponda às minhas décadas de devoção e sacrifício. O pôr do sol se desvanece para um roxo profundo, depois para um preto salpicado de luzes de milhares de janelas, onde outras famílias estão vivendo suas complicadas histórias de amor e decepção, conexão e traição, esperança e resignação. Algumas dessas famílias cuidam umas das outras com respeito e consideração mútuos. Outras repetem os padrões de exploração e manipulação que quase me destruíram. Mas nesta janela, neste apartamento, nesta vida que finalmente recuperei como minha, há paz, há dignidade, há a satisfação silenciosa que vem de aprender, mesmo aos 70 anos, que você nunca é velho demais para começar a se valorizar adequadamente. Enquanto estou sentada aqui esta noite, refletindo sobre a jornada que me trouxe a este momento, me pego pensando nas outras mães, pais, avós que podem estar vivendo versões da minha história agora mesmo. Eles podem estar sentados em seus próprios apartamentos ou casas, olhando para seus próprios telefones que nunca tocam com amor genuíno, perguntando-se se estão pedindo demais quando tudo o que querem é respeito básico dos filhos que criaram. Para eles, quero dizer isto: vocês não estão pedindo demais. Vocês não estão sendo dramáticos. Vocês não estão sendo egoístas quando protegem seus próprios interesses ao lado dos de sua família. O amor não deve custar sua dignidade, sua segurança ou seu senso de autoestima. Penso na Maria que existia antes deste despertar, a mulher que teria morrido acreditando que o sucesso de seus filhos valia qualquer preço que ela tivesse que pagar, incluindo sua própria felicidade e bem-estar. Aquela mulher não estava errada em amar ferozmente ou dar generosamente. Ela estava errada em acreditar que não merecia nada em troca, que suas necessidades eram menos importantes que os desejos de todos os outros. A transformação não aconteceu porque parei de amar meus filhos. Aconteceu porque finalmente comecei a me amar o suficiente para reconhecer quando esse amor estava sendo explorado, em vez de retribuído. Aconteceu porque percebi que permitir o egoísmo deles não os estava ajudando a se tornarem pessoas melhores. Estava lhes ensinando que usar os outros era aceitável, desde que esses outros fossem da família. Há uma diferença entre ser um pai dedicado e ser uma vítima de abuso financeiro e emocional. Há uma diferença entre se sacrificar pelo bem-estar de seus filhos e sacrificar seu próprio bem-estar pela conveniência deles. Há uma diferença entre lealdade familiar e servidão familiar. Aprendi essas diferenças da maneira mais difícil, através de anos de dor que poderiam ter sido evitados se eu tivesse entendido meu próprio valor mais cedo. Mas não me arrependo da jornada.
nem mesmo das partes mais sombrias, porque ela me levou a um lugar de força que eu nunca soube que poderia alcançar. 6 meses atrás, eu teria dado qualquer coisa para ouvir a voz de Renata no telefone, mesmo que ela estivesse ligando para pedir dinheiro. Eu teria interpretado as mensagens ocasionais de Daniel como prova de que ele me amava, embora nunca perguntassem sobre meus sentimentos ou mostrassem interesse genuíno em minha vida. Eu teria aceitado a indiferença de Horácio como normal, o resultado inevitável de décadas de casamento que se acomodaram em uma negligência confortável. Agora entendo que eu estava me contentando com migalhas quando merecia o bolo inteiro. Eu era grata por restos de atenção quando deveria esperar amor e cuidado consistentes. Eu estava aceitando o mínimo quando minhas décadas de devoção me renderam muito mais. A mudança na dinâmica da minha família tem sido gradual, mas notável. Horácio, que passou anos dispensando minhas preocupações sobre o tratamento de nossos filhos, agora escuta quando eu falo. Ele pergunta sobre meu dia, meus sentimentos, meus planos de maneiras que não fazia há mais de uma década. É como se minha recusa em aceitar o mau tratamento de nossos filhos o lembrasse de como me tratar adequadamente. Eu esqueci como você é interessante. Ele me disse na semana passada enquanto tomávamos café da manhã em nossa pequena varanda, observando o bairro acordar lá embaixo. Fiquei tão acostumado a pensar em você apenas como mãe que esqueci que você também é Maria, a mulher com quem me casei, porque ela era diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. O pedido de desculpas de Daniel não foi apenas palavras. Ele o apoiou com ações, ligando regularmente não porque precisa de algo, mas porque quer manter um relacionamento comigo. Ele pergunta sobre meu clube do livro, minhas aulas de arte, minhas novas amizades. Ele ouve minhas respostas em vez de esperar sua vez de falar. Estamos construindo algo novo juntos, um relacionamento entre adultos que se respeitam, em vez de uma dinâmica baseada em culpa e obrigação. Quero que meus filhos conheçam a avó deles. Ele me disse durante uma de nossas conversas recentes. Não a avó que manda dinheiro e presentes, mas a avó que tem histórias, sabedoria e interesses próprios. Emília se tornou não apenas minha neta, mas minha amiga, alguém cujo respeito conquistei através da autenticidade, em vez de apoio financeiro. Ela confia em mim seus sonhos, seus medos, seus planos para o futuro. Quando ela pede conselhos, eu os dou livremente, sabendo que ela valoriza minha opinião não porque é obrigada, mas porque aprendeu a me ver como uma pessoa inteira que vale a pena conhecer. Você se salvou, vovó, ela disse durante uma de nossas visitas recentes. E você me salvou também, me mostrando como é exigir respeito em vez de apenas esperar por ele. O relacionamento com Renata permanece rompido, e fiz as pazes com essa realidade. Algumas pontes queimam completamente e não podem ser reconstruídas, especialmente quando uma pessoa se recusa a reconhecer que a ponte foi destruída por suas próprias ações. Renata continua a se pintar como vítima do meu declínio mental e de minhas exigências irracionais, recusando-se a ver que essas exigências eram simplesmente as expectativas normais de tratamento respeitoso que deveriam existir em qualquer relacionamento saudável. Lamento pela filha que pensei conhecer, a garotinha que costumava subir no meu colo e me dizer que eu era a melhor mãe do mundo. Mas me recuso a lamentar pela mulher que Renata se tornou, a mulher que viu meu amor como uma fraqueza a ser explorada em vez de um presente a ser valorizado. Aquela mulher fez suas escolhas, e essas escolhas têm consequências que vão além da minha conta bancária, para o relacionamento que ela perdeu por seu próprio egoísmo e crueldade. Às vezes me pergunto se Renata algum dia entenderá o que jogou fora. Será que ela perceberá, talvez quando seus próprios filhos forem adultos, que o amor incondicional de um pai não é algo a ser dado como certo? Será que ela entenderá que a segurança financeira na velhice não é algo que os filhos adultos têm o direito de drenar de seus pais sem permissão? Talvez ela aprenda essas lições, ou talvez não. De qualquer forma, a educação dela não é mais minha responsabilidade.
Passei 35 anos tentando ensinar-lhe valores através do exemplo, do sacrifício e do apoio incondicional. Se essas lições não criaram raízes, se minhas décadas de amor não inspiraram amor em troca, então nada que eu faça agora fará a diferença. O que aprendi, em vez disso, é que minha felicidade, minha segurança, meu bem-estar não podem ser mantidos como reféns das escolhas de outras pessoas, nem mesmo das escolhas dos meus próprios filhos. Não posso controlar como Renata reflete sobre nosso relacionamento ou se ela algum dia assumirá a responsabilidade por suas ações. Mas posso controlar como respondo às suas escolhas e como me protejo de mais danos. O aspecto mais surpreendente de toda essa experiência foi descobrir quantas pessoas viveram histórias semelhantes. Quando comecei a compartilhar minha experiência com amigos, vizinhos e membros do meu clube do livro, fiquei impressionada com quantos tinham suas próprias histórias de exploração por filhos adultos, parentes ingratos ou membros da família que os viam como recursos em vez de indivíduos merecedores de respeito. Margarida, do Clube do Livro, confidenciou que seu filho vinha tirando dinheiro de suas contas há anos, justificando como se estivesse gerenciando suas finanças, enquanto, na verdade, financiava seu vício em jogos de azar. Ela tinha vergonha e medo de perder completamente o relacionamento para confrontá-lo diretamente. Você me inspirou, ela disse depois de ouvir minha história. Se você pôde enfrentar sua filha no tribunal, eu poderia pelo menos ter uma conversa honesta com meu filho sobre limites e responsabilidade. O Dr. Rodrigues, meu advogado, me disse que os casos de abuso financeiro de idosos aumentaram drasticamente nos últimos anos, muitas vezes perpetrados não por estranhos ou cuidadores, mas por filhos adultos que se sentem no direito aos recursos de seus pais. Ele disse que meu caso era incomum não pela exploração, mas porque eu tive a previsão de me proteger com aquela cláusula no testamento e a coragem de aplicá-la. A maioria das pessoas na sua situação se sente culpada demais ou com medo demais do abandono para tomar medidas legais, ele explicou. Elas preferem ser usadas a ficarem sozinhas. Mas o que não entendem é que já estão sozinhas em qualquer relacionamento que exista apenas por sua utilidade, em vez de seu valor inerente. Essas conversas me mostraram que minha história não é única, mas minha resposta a ela foi incomum. A maioria das pessoas em situações semelhantes continua a permitir o comportamento que as machuca, seja porque temem as alternativas ou porque foram condicionadas a acreditar que os membros da família merecem tolerância ilimitada, independentemente de como se comportam. Eu entendo esse medo. Vivi nele por anos, acreditando que dizer não ou estabelecer limites significaria perder as poucas conexões familiares que me restavam. O que descobri, em vez disso, foi que relacionamentos construídos sobre exploração não são conexões reais de forma alguma. São transações disfarçadas de amor, acordos comerciais vestidos com sentimentalismo familiar. Quando me livrei desses falsos relacionamentos, abri espaço para os autênticos. Quando parei de derramar energia em pessoas que me viam como um recurso, tive energia disponível para pessoas que me apreciavam como pessoa. Quando parei de aceitar o maltratamento da família, fui capaz de reconhecer e cultivar o bom tratamento disponível de amigos, vizinhos e novos conhecidos que se tornaram companheiros genuínos. O aspecto financeiro da minha recuperação foi tão importante quanto a cura emocional. Renata foi ordenada pelo tribunal a devolver o dinheiro que havia pego com juros, e ela vem fazendo pagamentos regulares através de um sistema monitorado pelo tribunal que a impede de ter qualquer contato comigo durante as transações. Mas mais significativo do que recuperar o dinheiro roubado foi aprender a gerenciar minhas finanças de maneiras que protegem minha segurança sem permitir a irresponsabilidade dos outros. Estabeleci sistemas que garantem meus cuidados futuros, impedindo o acesso não autorizado. Fiz planos que protegem meus bens, ao mesmo tempo que permitem emergências genuínas ou presentes atenciosos que eu escolho dar, em vez de serem exigidos de mim. O Dr. Tomás Rodrigues me ajudou a reestruturar meu testamento
para refletir minha nova compreensão das relações familiares e dos limites pessoais. O documento agora inclui disposições detalhadas que protegem contra várias formas de abuso financeiro, ao mesmo tempo que ainda provê para os membros da família que me tratam com respeito e consideração. Esta é uma obra-prima do direito preventivo, disse Tomás enquanto revisávamos a versão final. Qualquer pessoa que herdar de você terá merecido por meio de um relacionamento genuíno, não de manipulação ou exploração. O Novo Testamento inclui provisões para a educação de Emília, os filhos de Daniel e os cuidados de Horácio, mas tudo condicionado ao tratamento respeitoso contínuo e aos limites apropriados. Ele recompensa o amor autêntico, enquanto protege contra o tipo de exploração por sentimento de direito que quase destruiu minha segurança em meus anos dourados. Também estabeleci o que chamo de presentes de teste, pequenas quantias de dinheiro ou ajuda que me permitem avaliar como os destinatários lidam com a generosidade. Eles expressam gratidão? Usam os fundos para o propósito declarado? Entendem que tais presentes são privilégios, não direitos. As respostas a esses pequenos gestos me dizem tudo o que preciso saber sobre se um apoio maior seria apropriado ou sábio. Horácio ficou impressionado com a mudança em nossa segurança financeira desde que parei de permitir que Renata drenasse nossos recursos. Eu não percebia o quanto ela estava pegando, ele admitiu. Eu pensava que era apenas uma ajuda ocasional, mas quando somo tudo ao longo dos anos, era como pagar por uma segunda hipoteca. O dinheiro que consegui economizar desde que estabeleci limites nos deu opções que não tínhamos há décadas. Podemos viajar, buscar hobbies, fazer melhorias em nosso apartamento e planejar nossos cuidados futuros, sem nos preocupar com drenos inesperados em nossos recursos por parte de membros da família que se sentem no direito ao nosso apoio sem oferecer apoio em troca. Mas talvez a lição financeira mais valiosa que aprendi é que o dinheiro representa mais do que apenas segurança ou conforto. Representa escolha, dignidade e a capacidade de controlar sua própria vida. Quando Renata estava pegando meu dinheiro sem permissão, ela não estava apenas roubando fundos. Ela estava roubando minha autonomia, minha capacidade de tomar decisões sobre meu próprio futuro, meu poder de escolher como gastar os recursos que trabalhei décadas para acumular. Retomar o controle sobre minhas finanças foi, na verdade, retomar o controle sobre minha vida, minhas escolhas e minha capacidade de determinar como eu queria passar os anos que me restam. Foi sobre me recusar a ter meus anos dourados dominados pelo estresse e pela ansiedade causados por pessoas que deveriam ter sido fontes de conforto e alegria. Ao olhar para o futuro agora, vejo possibilidades em vez de obrigações. Vejo aventuras em vez de ansiedades. Vejo relacionamentos baseados em cuidado mútuo em vez de apoio unilateral. Vejo uma mulher que aprendeu a se valorizar adequadamente e a esperar que esse valor seja reconhecido pelos outros. Isso não significa que me tornei egoísta ou insensível. Ainda dou generosamente para causas em que acredito. Ainda ajudo amigos e vizinhos quando precisam de apoio. Ainda contribuo para a educação de Emília e a família de Daniel quando apropriado. A diferença é que agora dou a partir de um lugar de escolha e força, em vez de obrigação e medo. Quando dou agora, é porque eu quero, não porque tenho medo do que acontecerá se não o fizer. Quando digo não agora, é porque o pedido é inadequado ou não tenho os recursos para dispensar. Não porque estou sendo punida ou manipulada por generosidade anterior. Essa mudança da generosidade reativa para a bondade intencional tornou minhas doações mais significativas, não menos. As pessoas que recebem meu apoio agora o apreciam porque entendem que é uma escolha que estou fazendo, não uma obrigação que podem exigir. Elas expressam gratidão, usam os recursos com sabedoria e mantêm relacionamentos que não dependem de apoio financeiro contínuo. A transformação em minha vida diária tem sido tão dramática quanto as mudanças em minhas relações familiares. Acordo todas as manhãs sem o nó de ansiedade que costumava ficar no meu estômago como uma pedra,
me perguntando que exigência financeira ou manipulação emocional chegaria antes do fim do dia. Minhas manhãs agora estão cheias de antecipação por atividades que escolhi, conversas que estou ansiosa para ter, planos que fiz porque me trazem alegria, em vez de porque cumprem as expectativas de outra pessoa. Comecei a fazer caminhadas noturnas pelo Parque Ibirapuera, algo que queria fazer há anos, mas nunca arranjei tempo quando cada momento livre era consumido pela preocupação com a dinâmica familiar e o estresse financeiro. O parque no outono é uma obra-prima de dourado, vermelho e laranja, um lembrete de que a beleza existe em toda parte se você estiver presente o suficiente para notá-la. Durante uma dessas caminhadas, conheci uma mulher chamada Ruth que estava alimentando pombos perto do Jardim das Esculturas. Ela tinha mais ou menos a minha idade, vestida elegantemente, com uma serenidade que me atraiu a iniciar uma conversa. Acontece que ela passou por sua própria transformação vários anos antes, estabelecendo limites com filhos adultos que tratavam sua conta poupança como sua mesada pessoal. A parte mais difícil, ela me disse enquanto observávamos os pombos se reunirem a seus pés, não foi aprender a dizer não. Foi aprender a me perdoar por dizer sim por tantos anos, quando eu deveria saber melhor. Suas palavras ressoaram profundamente em mim, porque o perdão, particularmente o auto-perdão, tem sido um dos aspectos mais desafiadores do meu processo de cura. É fácil sentir raiva de Renata por se aproveitar do meu amor, ou de Daniel por permitir seu comportamento, ou de Horácio por dispensar minhas preocupações. É muito mais difícil me perdoar por permitir que a exploração continuasse por tanto tempo, por ter tanto medo do abandono que aceitei o abuso em vez disso. Mas o auto-perdão, aprendi, não é sobre desculpar o mau julgamento ou fingir que os erros não foram cometidos. É sobre entender que tomei as melhores decisões que pude com as informações e os recursos emocionais que tinha na época. É sobre reconhecer que amar demais, ser generosa demais, se importar demais não são falhas de caráter, mesmo que às vezes levem a ser explorada. A mulher que permitiu que Renata a explorasse por anos não era fraca ou estúpida. Ela era alguém que aprendeu a medir seu valor por sua utilidade para os outros. Alguém que foi ensinada que o amor de uma mãe deve ser incondicional, mesmo quando esse amor estava sendo manipulado em vez de retribuído. Ela operava a partir de uma visão de mundo que dizia que a lealdade familiar significava aceitar o maltratamento em vez de exigir um relacionamento respeitoso. Essa visão de mundo não estava totalmente errada. Os relacionamentos familiares devem incluir mais tolerância e perdão do que outras conexões. Mas há uma diferença entre ser compreensivo com as falhas humanas e aceitar o abuso sistemático. Há uma diferença entre amor incondicional e permissividade incondicional. Aprender a distinguir entre esses conceitos tem sido crucial para a minha cura e para a construção de relacionamentos mais saudáveis daqui para frente. Posso amar alguém incondicionalmente, enquanto ainda estabeleço condições sobre como eles podem me tratar. Posso manter a lealdade familiar enquanto me recuso a ser leal a membros da família que não demonstram lealdade a mim. Ruth e eu nos tornamos parceiras regulares de caminhada, compartilhando histórias sobre nossas jornadas da exploração ao empoderamento, de agradar aos outros ao autorrespeito. Ela me apresentou a outras mulheres que tiveram experiências semelhantes e juntas formamos um grupo de apoio informal que se reúne mensalmente para compartilhar estratégias, celebrar vitórias e oferecer encorajamento a qualquer pessoa que ainda esteja lutando para se libertar de dinâmicas familiares destrutivas. Somos como sobreviventes de um tipo particular de desastre natural, observou Ruth durante uma de nossas reuniões. O desastre de amar pessoas que esqueceram como nos amar de volta. A recuperação requer o reconhecimento dos danos, o aprendizado de novas habilidades e a construção de estruturas diferentes que possam resistir a futuras tempestades. Essas mulheres se tornaram algumas das minhas amigas mais próximas. Relacionamentos construídos com base no entendimento mútuo, na experiência compartilhada e no cuidado genuíno pelo bem-estar umas das outras. Celebramos os aniversários umas das outras.
nos apoiamos em desafios de saúde e compartilhamos as alegrias umas das outras sem contar quem deve o que a quem. O contraste com minhas dinâmicas familiares anteriores é impressionante. Onde antes eu tentava comprar afeto com apoio financeiro, essas amizades não exigem nada mais do que autenticidade, bondade e respeito mútuo. Onde antes eu pisava em ovos para evitar manipulação ou chantagem emocional, esses relacionamentos prosperam com comunicação honesta e limites saudáveis. Também descobri interesses e talentos que estavam enterrados sob anos de foco nas necessidades e preferências de todos os outros. A pintura que comecei em Ouro Preto continuou em São Paulo, e entrei para um grupo de arte local que se reúne semanalmente para trabalhar em projetos individuais, enquanto desfruta da companhia um do outro. Você tem um olho natural para a cor, disse Patrícia, a líder informal do grupo e uma professora de arte aposentada. Você já pensou em fazer aulas formais? Matriculei-me em um workshop de aquarela na faculdade comunitária, algo que teria parecido impossivelmente autoindulgente um ano atrás. Mas agora parece um autocuidado apropriado. 2 vezes por semana, sento-me em uma sala de aula iluminada com uma dúzia de outros adultos que buscam a beleza e a criatividade pelo simples prazer disso. Meu instrutor, um homem paciente chamado Vicente, que deve ter metade da minha idade, trata os esforços de cada aluno com respeito e encorajamento. Arte não é sobre perfeição, ele nos lembra regularmente. É sobre expressão, exploração, a coragem de colocar algo de si mesmo no mundo. Essas palavras se aplicam a mais do que apenas pintura. Toda a minha transformação foi sobre encontrar a coragem de colocar meu eu autêntico no mundo, em vez da versão cuidadosamente construída para agradar aos outros que eu achava que eles queriam ver. Foi sobre expressar minhas necessidades e sentimentos reais, em vez de fingir que não tinha nenhum. Foi sobre explorar quem eu sou quando não sou definida inteiramente por minha utilidade para os outros. As pinturas que crio agora não são obras-primas, mas são minhas. Elas refletem minha perspectiva, minhas preferências de cor, minha interpretação do mundo ao meu redor. Quando dou uma a Emília, Daniel ou Horácio, ela representa algo genuíno, em vez de algo comprado ou executado para manter um relacionamento. Emília tem várias das minhas pinturas penduradas em seu quarto agora, não porque se sinta obrigada a exibi-las, mas porque as ama genuinamente e o que elas representam sobre nosso relacionamento. Elas me lembram que você não é apenas minha avó, ela me disse. Você é a Maria, uma artista que vê o mundo de maneiras lindas. Esse reconhecimento, ser vista como uma pessoa completa em vez de apenas um papel, foi um dos maiores presentes de toda essa jornada. Por muitos anos, eu existi principalmente como mãe, esposa, avó, títulos que me definiam inteiramente em relação às necessidades e expectativas de outras pessoas. Aprender a ser Maria novamente, ter interesses, opiniões e sonhos que existem independentemente dos meus papéis familiares, foi como acordar de um sono de décadas. O Clube do Livro se tornou outra fonte de estímulo intelectual e conexão social que alimenta minha alma de maneiras que eu havia esquecido que eram possíveis. Nossas discussões vão desde os livros que estamos lendo até eventos atuais, filosofias pessoais e experiências de vida. Os outros membros tratam minhas contribuições com o mesmo respeito que mostram a todos os outros, valorizando meus pensamentos e percepções sem levar em conta quanto dinheiro eu poderia lhes dar ou que favores poderia lhes prestar. Você sempre tem perspectivas tão ponderadas, Margarida me disse após uma discussão particularmente animada sobre um romance que tratava de dinâmicas familiares. Você já pensou em liderar uma discussão? No próximo mês, facilitarei nossa conversa sobre um livro de memórias escrito por outra mulher que teve que aprender a estabelecer limites com familiares exploradores. Preparei-me cuidadosamente, pesquisando o histórico da autora e desenvolvendo perguntas que possam nos ajudar a pensar mais profundamente sobre os temas de autodefesa e transformação pessoal.
Essa oportunidade de contribuir para o crescimento intelectual e emocional dos outros parece notavelmente diferente das maneiras como eu costumava tentar ser útil para minha família. Em vez de comprar sua atenção com apoio financeiro, estou ganhando respeito através do engajamento autêntico e da contribuição genuína para nossa experiência compartilhada. Horácio foi um dos beneficiários mais surpreendentes da minha transformação. À medida que me tornei mais confiante em expressar minhas próprias necessidades e interesses, nosso casamento assumiu novas dimensões que não existiam há muitos anos. Conversamos sobre livros, compartilhamos observações sobre nosso bairro, planejamos pequenas aventuras juntos como pessoas que genuinamente desfrutam da companhia um do outro. Eu estava cansando de ser casado com uma mártir. Ele admitiu uma noite enquanto estávamos sentados juntos, lendo em nossa sala de estar recém-arrumada. Estou muito mais interessado em ser casado com uma mulher que conhece seu próprio valor e não tem medo de se defender. Nossa intimidade física também melhorou, não porque algo dramático tenha mudado, mas porque finalmente estou presente em minha própria vida, em vez de constantemente preocupada com crises familiares que não posso controlar e não deveria ter que resolver. Quando você para de andar com um nó constante de ansiedade no estômago, tem energia disponível para o prazer, a conexão e o simples prazer de estar vivo. Começamos a fazer viagens de fim de semana juntos, excursões curtas a cidades vizinhas ou locais históricos que havíamos falado em visitar por anos, mas nunca conseguimos priorizar. Essas aventuras parecem o tipo de atividade que deveríamos ter feito o tempo todo, a progressão natural de um longo casamento entre pessoas que ainda se acham interessantes. Deveríamos ter feito isso anos atrás, disse Horácio durante uma recente viagem ao Vale do Paraíba, onde passamos o dia visitando fazendas históricas e jardins. Por que deixamos o drama dos filhos consumir tanta da nossa energia por tanto tempo? É uma boa pergunta, e a resposta é complicada. Caímos em padrões que pareciam normais porque se desenvolveram gradualmente, como ser lentamente envenenado por monóxido de carbono. Quando você percebe o que está acontecendo, já está doente demais para pensar com clareza. Aceitamos tratamento de nossos filhos adultos que nunca teríamos tolerado de estranhos, porque acreditávamos que os relacionamentos familiares exigiam tolerância infinita e sacrifício incondicional. Também confundimos permissividade com amor, pensando que proteger Renata e Daniel das consequências de suas escolhas era o mesmo que cuidar deles. O que não entendíamos era que permitir que nos usassem estava, na verdade, prejudicando o desenvolvimento de seu caráter e impedindo-os de aprender as habilidades de vida de que precisavam para construir relacionamentos saudáveis com os outros. Daniel parece entender isso agora, pelo menos até certo ponto. Durante uma visita recente, ele se desculpou não apenas por seu próprio comportamento, mas por não ter intervindo quando viu como Renata estava me tratando. Eu deveria ter falado, ele disse. Eu deveria ter dito a ela que estava errada em pegar seu dinheiro sem pedir, errada em descartar seus sentimentos, errada em tratá-la como se seu único valor fosse financeiro. Fui um covarde, e sinto muito. Seu pedido de desculpas pareceu genuíno, apoiado por mudanças sustentadas de comportamento, em vez de apenas palavras destinadas a amenizar erros do passado. Ele manteve contato regular sem pedir dinheiro, demonstrou interesse genuíno em minhas novas atividades e amizades, e começou a me incluir nos planos de sua família de maneiras que demonstram respeito por meu tempo e preferências. As crianças querem passar mais tempo com a avó, ele me disse recentemente. Mas não porque precisamos de babá ou ajuda com despesas. É porque perceberam que não te conhecem de verdade como pessoa, apenas como alguém que costumava enviar presentes e dinheiro. Elas estão curiosas sobre sua arte, seu clube do livro, suas viagens. Essa mudança na forma como os filhos de Daniel me veem tem sido um dos desenvolvimentos mais animadores do último ano. Em vez de pensar em mim como uma fonte de presentes e apoio financeiro, eles estão começando a entender que sou alguém com minha própria vida interessante e experiências que valem a pena conhecer. Meu neto Miguel
que tem 8 anos, ficou fascinado pela minha pintura e muitas vezes pede para ajudar quando visita. Passamos horas juntos trabalhando em projetos de arte, conversando sobre cores, formas e como capturar sentimentos de forma visual. Essas conversas revelaram uma criança inteligente e criativa que eu mal conhecia quando nosso relacionamento se limitava a ocasiões formais de troca de presentes. Vó, por que você parou de pintar por tanto tempo? Ele perguntou durante uma de nossas sessões de arte. Fiquei ocupada cuidando de outras pessoas. Eu lhe disse honestamente. Às vezes, quando você gasta toda a sua energia ajudando os outros, esquece de fazer coisas que te fazem feliz. Mas você fica feliz agora quando pinta. Sim, eu fico. Muito feliz. Então eu acho que você deveria continuar pintando para sempre. Da boca das crianças. A simples observação de Miguel captura algo profundo sobre a relação entre autocuidado e felicidade. Entre buscar seus próprios interesses e ser capaz de contribuir significativamente para a vida dos outros. Quando eu estava esgotada de dar constantemente sem receber, tinha pouca alegria ou energia genuína para compartilhar com alguém. Agora que sou nutrida por atividades e relacionamentos que alimentam minha alma, tenho muito mais a oferecer às pessoas de quem gosto. O contraste se estende também à minha saúde física. O estresse crônico de lidar com dinâmicas familiares exploradoras havia cobrado um preço significativo em meu corpo. Eu sofria de insônia, problemas digestivos, dores de cabeça e uma sensação geral de fadiga que atribuía ao envelhecimento, mas que, na verdade, era causada por ansiedade e exaustão emocional. À medida que aprendi a estabelecer limites e a proteger meu bem-estar emocional, esses sintomas físicos desapareceram em grande parte. Durmo melhor, como com mais apetite e prazer, e tenho energia para atividades físicas que havia abandonado anos antes. A doutora Martinez, minha médica, ficou impressionada com a melhora em minha saúde geral. Quaisquer que sejam as mudanças que você fez em sua vida, estão funcionando, ela me disse durante meu último check-up. Sua pressão arterial está melhor, seus marcadores de estresse diminuíram significativamente, e você parece uma pessoa diferente da mulher que estava sentada neste consultório 1 ano atrás. Ela está certa. Sou uma pessoa diferente, ou melhor, sou a mesma pessoa que sempre fui sob as camadas de agradar aos outros e autossacrifício. Finalmente livre para expressar meu eu autêntico, sem medo de abandono ou rejeição. Isso não significa que a jornada tenha sido fácil, ou que às vezes não me sinta triste com os relacionamentos que se perderam no processo de me encontrar. Ainda lamento pela filha que Renata poderia ter sido se tivesse escolhido o amor em vez da exploração, pelos jantares em família que poderiam ter sido cheios de calor genuíno em vez de obrigação tensa, pela relação de avó que deveria ter sido construída sobre afeto mútuo em vez de transações financeiras. Mas aprendi a lamentar essas perdas sem assumir a responsabilidade por elas. As escolhas de Renata foram dela, feitas como uma adulta que entendia o certo do errado. Não posso controlar suas decisões, mas posso controlar minhas respostas a elas. Não posso forçá-la a me amar adequadamente, mas posso me recusar a aceitar tratamento inadequado. A tristeza que sinto por nosso relacionamento rompido é real e válida, mas não domina mais minha vida diária, nem me impede de desfrutar dos relacionamentos que funcionam, das atividades que me trazem alegria, do futuro que se estende à frente com possibilidade em vez de pavor. Às vezes as pessoas me perguntam se me arrependo de ter tomado medidas legais contra Renata, se acho que poderia ter havido outra maneira de lidar com a situação que não teria resultado em uma ruptura tão completa em nosso relacionamento. Minha resposta é simples. Lamento que a ação legal tenha sido necessária, mas não me arrependo de tê-la tomado. Tentei por meses resolver o abuso financeiro através da conversa, do estabelecimento de limites, de apelos ao senso de justiça e lealdade familiar de Renata. Ela respondeu a cada tentativa de resolução com desprezo, manipulação e escalada dos próprios comportamentos que estavam prejudicando nosso relacionamento. O processo judicial foi um último recurso, mas foi a única ferramenta que pôde proteger minha segurança.
e, ao mesmo tempo, deixar claro que certos comportamentos têm consequências, independentemente dos laços familiares. A vitória legal não foi realmente sobre o dinheiro, embora a recuperação desses fundos tenha sido importante para minha segurança prática. Foi sobre estabelecer que sou uma pessoa merecedora de respeito, que meus limites importam, que os relacionamentos familiares não podem ser usados como escudos para proteger o comportamento explorador da responsabilidade. A decisão da juíza Moraes enviou uma mensagem clara não apenas para Renata, mas para qualquer outra pessoa que pudesse considerar se aproveitar de membros da família idosos. O abuso financeiro é real, é ilegal e será processado, independentemente da relação entre vítima e agressor. Meu caso aparentemente foi citado em vários outros processos de abuso de idosos, ajudando outras famílias a navegar em situações semelhantes. Sua coragem de falar ajudou outras pessoas a encontrarem suas próprias vozes, disse-me o Dr. Tomás Rodrigues durante nossa reunião final para encerrar o processo legal. Às vezes, a disposição de uma pessoa em dizer basta dá permissão para que outras se protejam também. Essa responsabilidade, ser um exemplo para outros que possam estar presos em situações semelhantes, tornou-se parte da minha motivação para compartilhar minha história mais amplamente. Falei em vários grupos comunitários sobre abuso financeiro de idosos, ajudando outros idosos a reconhecer sinais de alerta e a entender suas opções legais. Essas palestras me conectaram com dezenas de outras famílias que lidam com dinâmicas semelhantes, e fiquei impressionada com o quão comuns são essas histórias e quão isoladas as vítimas geralmente se sentem. Muitos assumem que sua situação é única, que devem estar fazendo algo errado se seus próprios filhos os estão tratando mal, que falar sobre isso os faria parecer ingratos ou egoístas. Eu pensei que era a única. É uma frase que ouço repetidamente de pessoas que assistem a essas apresentações. Eu pensei que era normal os filhos adultos terem acesso ao dinheiro dos pais. Eu pensei que estava sendo sensível demais quando me sentia usada. Essas conversas reforçaram meu entendimento de que minha experiência com Renata não foi um caso isolado de uma pessoa difícil, mas sim um exemplo de um problema social mais amplo. Em uma cultura que muitas vezes trata os idosos como fardos em vez de recursos, que às vezes vê os pais idosos como obrigações em vez de indivíduos merecedores de respeito, a exploração financeira por filhos adultos tornou-se perturbadoramente comum. As soluções exigem tanto coragem individual quanto mudança social. Pessoas em situações como a minha precisam entender seus direitos, saber onde procurar ajuda e ter o apoio emocional necessário para tomar medidas de proteção. Mas também precisamos de mudanças culturais que reforcem a ideia de que os pais idosos merecem respeito, apreço e cuidado, em vez de exploração. Emília se tornou uma das minhas defensoras mais apaixonadas nesses esforços. Ela escreveu trabalhos escolares sobre abuso de idosos, se voluntariou em eventos comunitários onde eu falo e frequentemente desafia seus colegas quando fazem comentários depreciativos sobre seus próprios avós ou parentes idosos. Fico com raiva quando ouço crianças reclamando de seus avós ou falando de herança como se fosse algo que merecem, ela me disse recentemente. Eles não entendem a sorte que têm de ter avós que se importam com eles, que querem passar tempo com eles. Sua perspectiva como uma jovem que valoriza os relacionamentos intergeracionais me dá esperança para o futuro. Se mais jovens entendessem a sabedoria e a experiência que os adultos mais velhos trazem para as famílias e comunidades, se vissem os parentes idosos como recursos para orientação e conexão, em vez de apenas fontes de dinheiro ou obrigações inconvenientes, muitos dos problemas que experimentei poderiam ser evitados. Mas a mudança tem que começar com indivíduos fazendo escolhas diferentes, estabelecendo melhores limites e se recusando a aceitar tratamento que diminua sua dignidade. Começa com pessoas como eu aprendendo a dizer não, a se valorizar adequadamente e a exigir respeito recíproco em seus relacionamentos. Ao terminar de escrever esta história, estou me preparando para outra aventura. Uma viagem de 2 semanas à Itália com Horácio, algo com que sonhamos por décadas.
Mas nunca conseguimos priorizar ou bancar quando estávamos constantemente sustentando filhos adultos que davam nossa generosidade como certa. A viagem representa mais do que apenas férias. É uma celebração do renascimento, de um casamento renovado, de recursos protegidos e usados para a alegria em vez da exploração. É a prova de que nunca é tarde para resgatar seus sonhos, para investir em sua própria felicidade, para escolher relacionamentos e atividades que nutrem sua alma em vez de drenar sua energia. Emília cuidará da casa para nós, não porque precisamos de sua ajuda, mas porque ela pediu a oportunidade de passar um tempo em nosso apartamento, de se sentir conectada à vida que construímos juntos. Daniel ligará periodicamente, e seus filhos estão animados com os cartões postais que prometi enviar de cada cidade que visitarmos. Renata permanece em silêncio, e sua ausência de nossos planos de viagem não me entristece como teria acontecido um ano atrás. Aprendi a planejar minha vida em torno das pessoas que querem ser incluídas, em vez de constantemente esperar pela participação de pessoas que não demonstraram interesse genuíno em minha felicidade ou bem-estar. O futuro se estende à frente com possibilidade em vez de ansiedade. Haverá mais livros para ler e discutir, mais pinturas para criar, mais amizades para nutrir, mais aventuras para planejar. Haverá celebrações de aniversário às quais as pessoas comparecerão porque querem estar lá. Reuniões de feriado construídas sobre cuidado mútuo em vez de obrigação. Conversas que alimentam a alma em vez de esgotá-la. Mais importante, haverá dias em que acordarei sabendo que importo, que minhas necessidades contam, que minha felicidade vale a pena ser protegida. Haverá manhãs em que servirei meu café e olharei para a cidade que amo sem o nó de ansiedade que costumava ficar no meu estômago como uma pedra, me perguntando que crise ou demanda chegaria antes do fim do dia. Você já amou alguém que esqueceu como te amar de volta? Você já deu tanto que se perdeu na doação, apenas para descobrir que sua generosidade estava sendo dada como certa ou explorada. Você já teve que escolher entre manter a paz e manter seu autorrespeito, entre ser necessário e ser valorizado, entre ser família e ser livre? Se algo disso lhe parece familiar, se você viveu essa história ou viu alguém de quem gosta desaparecer na areia movediça da devoção não correspondida, por favor, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua história importa. Sua dor merece reconhecimento. Sua cura merece celebração. Não se esqueça de curtir este vídeo se ele tocou algo em seu coração ou o lembrou de que você não está sozinho nessas lutas. Inscreva-se neste canal se quiser ouvir mais histórias sobre encontrar força em lugares inesperados, sobre descobrir que nunca é tarde para se defender, sobre aprender que o verdadeiro amor respeita os limites em vez de ignorá-los. Juntos, continuamos a abrir nossos corações, não para sermos explorados ou aproveitados, mas para sermos vistos, valorizados e amados da maneira que merecemos. Juntos, lembramos que a família deveria ser um santuário, não uma fonte de sofrimento, e que os laços de sangue não justificam tratamento cruel ou abuso financeiro. Juntos, aprendemos que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é parar de permitir que as pessoas o tratem mal. Às vezes, o ato mais corajoso é se afastar de relacionamentos que o diminuem em vez de celebrar quem você é. Às vezes, a palavra mais importante que você pode aprender a dizer, a palavra que pode salvar sua vida e restaurar sua dignidade, é simples, poderosa e revolucionária. Não. Meu nome é Maria Costa, e esta é minha história de aprender que valia a pena lutar por mim. Que eu merecia respeito. Que eu poderia escolher a dignidade em vez do desespero, o amor próprio em vez do autossacrifício, e ainda ser uma boa pessoa, uma boa mãe, uma mulher digna de amor genuíno em vez de afeto comprado. Obrigada por ouvir. Obrigada por se importar. Obrigada por me lembrar que histórias como a minha importam, que a cura é possível e que nunca é tarde para voltar para casa, para si mesma.